Olá, me chamo Alisson Rogério Ribeiro, sou professor aqui do DMVP e fazendo parte aí do nosso curso de biossegurança, gerenciamento de resíduos, eu vou hoje disponibilizar para vocês um treinamento sobre preparo de soluções químicas. Bom, então, no nosso encontro de hoje, a gente vai falar um pouco sobre conceitos básicos de química, a gente vai reforçar alguns conhecimentos necessários aí para preparo de soluções químicas, reforçar aí conceitos de volume, massa, concentração e conversão de medidas. A gente vai falar um pouco sobre os cálculos matemáticos envolvidos no planejamento do preparo de soluções químicas e, por fim, iremos revisar as técnicas básicas de preparo de soluções químicas. E aí, salientando que, apesar da gente estar aqui dentro de um contexto da ciência animal, a gente está dentro do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e a gente tem diversos estudantes, profissionais, pesquisadores de algumas áreas aí, medicina veterinária, zootecnia, a gente pode ter é, biomédicos, farmacêuticos, mas então é interessante a gente ter essa formação, relembrar e ter esse material de referência de como preparar com segurança e com conhecimento básico de química, soluções químicas no nosso laboratório de pesquisa. Então, para a gente começar, vamos relembrar aí algumas coisas. Por exemplo, a gente sabe que lá na tabela periódica a gente tem os elementos químicos, que eles são geralmente representados por um símbolo, né? Então a gente tem também a número atômico, massa atômica, a gente tem algumas informações sobre esses elementos químicos. A gente sabe que na natureza a gente vai ter também algumas substâncias que são consideradas substâncias simples, que são formadas por somente um elemento químico, diferentes átomos, mas do mesmo elemento químico. Aqui a gente tem como exemplo o gás ozônio e o gás hidrogênio. O ozônio sendo formado por 3 átomos do elemento químico oxigênio e o hidrogênio, o gás hidrogênio, sendo formado por 2 átomos do elemento químico hidrogênio. E a gente tem também, esses daí são os mais frequentes, a gente se deparar no nosso dia a dia, as substâncias compostas, que essas são formadas por diferentes elementos químicos interagindo entre si. Então, a água é um bom exemplo, que ela está aí presente no nosso dia a dia, e ela é uma substância composta por 2 elementos químicos, né? Então, a gente tem aqui o oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. E aí a gente tem outros, né, diversos, gás carbônico, sal de cozinha, cloreto de sódio, enfim. Então a gente no laboratório vai se deparar principalmente com essas substâncias compostas. E aí um outro conceito que a gente tem que relembrar seria o conceito de mistura. E aí aqui eu tenho um exemplo de uma mistura homogênea e de uma mistura heterogênea. Então vamos relembrar o que seria isso. Então, uma mistura homogênea seria, por exemplo, aquela que se dá pela dissolução do sal em água. E aí, quando a gente mistura o sal na água, a gente vai ter aqui uma mistura onde a gente não consegue mais diferenciar as moléculas do sal dentro da água, porque o sal vai estar totalmente dissolvido ali na água. A gente vai ter uma mistura que a gente fala que é de uma fase única. A gente não consegue ver diferença entre os diferentes constituintes dessa mistura. E em contrapartida, uma mistura heterogênea, que como aqui no exemplo dado, seria água misturada com óleo ou alguma outra substâncias que são immiscíveis, né? Elas não se misturam. A gente tem essa mistura que a gente chama heterogênea, que a gente consegue ver as diferentes fases dessa mistura. Então a gente não tem um aspecto uniforme, tá? E aí a gente tem no laboratório, a gente pode ter tanto uma solução, uma mistura heterogênea, como uma mistura homogênea, a depender aí do que está sendo preparado e dos ingredientes da nossa solução. Então, por definição, uma solução ela é uma mistura
homogênea de duas ou mais moléculas, contendo uma fase única. Então, uma solução, por definição, eu não vou conseguir, depois eu preparar lá os ingredientes, colocar eles dentro de um solvente, eu vou olhar e não vou ver nenhum pedacinho, nenhuma fase. Por definição, uma solução é algo uniforme, algo homogêneo, tá? Porém, se a gente conseguir, a gente prepara uma solução no laboratório, a gente consegue enxergar uma parte, um sobrenadante, um corpo de fundo, alguma partícula dentro daquela substância, daquela solução, a gente não pode chamar isso de solução. Ela vai ter o nome de dispersão ou de mistura não homogênea, tá? E aí, só por curiosidade, a gente está falando aqui de preparo de soluções, só que as soluções elas podem ser, dentro do nosso contexto aqui da escola de veterinária, muito basicamente líquidos, mas a gente também pode ter soluções de outros aspectos, como por exemplo soluções sólidas e soluções gasosas. E aqui para a gente entender isso, eu trouxe alguns exemplos. Como soluções líquidas, a gente pode ter um sólido dissolvido num líquido, que acho que é o caso mais comum que a gente vai ter dentro aqui do nosso contexto, como, por exemplo, uma água dissolvida no açúcar, na água, açúcar dissolvido na água, desculpa, um sal dissolvido na água. Mas a gente também pode ter um líquido dissolvido em um líquido, como o etanol dissolvido em água, ou acetonitrila dissolvida em etanol, ou um álcool misturado com água. E a gente também pode ter uma solução composta por um gás dissolvido em líquido, como o gás carbônico dissolvido em água, e uma água enriquecida com nitrogênio, por exemplo. E a gente também tem soluções que são consideradas soluções sólidas, quando a gente tem um gás dissolvido em um sólido, um líquido dissolvido em um sólido, ou um sólido dissolvido em um sólido. Então, aqui a gente tem cobre dissolvido em níquel, um exemplo de sólido sólido, mercúrio dissolvido em ouro, líquido dissolvido em sólido, ou hidrogênio dissolvido em paládio, seria um gás dissolvido em sólido. E a gente também tem soluções gasosas, que aí são misturas de gases, gases com líquido, líquido com gás e sólido com gás. Tá? Então, só para a gente não se ater à palavra solução e sempre pensar em algo líquido. Tá? Aqui a gente sempre vai trabalhar com líquido, mas pode ocorrer a gente ter uma solução gasosa ou solução sólida. Bom, agora a gente vai falar de alguns conceitos que eu tenho certeza que vocês já viram isso em algum momento da vida de vocês, mas que é importante a gente revisitar, porque daqui a pouquinho a gente vai aplicar isso no preparo de soluções. Então, o primeiro conceito que a gente tem que relembrar seria o conceito de massa. Né? Então, a massa, que geralmente é expressa em quilogramas, ela refere-se a uma magnitude física que expressa a quantidade de matéria que o corpo possui. E no Sistema Internacional de Medidas, então a gente tem aí um sistema que geralmente a gente segue dentro da química e da física, que é o Sistema Internacional, a gente chama SI, vocês lembram disso na época do cursinho, tenho certeza, ou na época do ensino médio, que a unidade de medida da massa é quilogramas. E aí é interessante que a gente relembre que quando a gente coloca um corpo numa balança, a gente está medindo a massa desse corpo. A gente fala peso, mas peso e massa são conceitos e coisas diferentes, tá? Geralmente, a massa é aquilo que a gente consegue obter numa balança, que a balança ela vai sempre reportar o quanto que aquela massa tem em quilogramas. Agora, o peso, ele já tem um outro viés. Ele está representado, por exemplo, quantos newton por metro quadrado ou por centímetro. Sempre é uma unidade que envolve a massa e a gravidade daquele corpo. Então é um conceito diferente. No português a gente acaba falando que a gente vai se pesar, a gente vai pesar
algum material, já pesar um produto, mas são conceitos diferentes, tá? Então a gente vai aferir, o certo seria falar, vou aferir a massa desse sal, vou aferir a massa desse produto, tá? Mas enfim, então a gente está falando de massa. E algo que também está relacionado à massa e que a gente também vai aplicar no nosso dia a dia é o volume, tá? O volume é o espaço que determinado corpo ocupa no espaço. E no sistema internacional a gente sempre vai falar sobre volume em centímetros cúbicos, metros cúbicos, e aqui no Brasil a gente utiliza muito o litro, que o litro é uma unidade derivada do volume, tá? E aí a gente vai ver que o, o volume está sempre com uma unidade de medida cúbica, né? Então elevado a 3. E aí a gente tem algumas formas de mudar, né? De fazer conversão desses valores, mas daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo melhor de como utilizar essas equivalências de grandeza. Mas o que a gente pode lembrar é que 1 litro é um equivalente a um decímetro cúbico, que é equivalente a 0,001 metro cúbico. Tá? Então, aqui são equivalentes. Mas o mais importante é saber que o volume é o espaço que um corpo ocupa no espaço. E aí, algo que já começa a misturar os conceitos que a gente está relembrando hoje é a densidade. Tá? Que a densidade ela vai ser o quociente, né? Então, a razão entre a massa daquele corpo e o volume que aquele corpo ocupa no espaço. E aí a gente vai ter esse D, né, esse valor de densidade. E essa densidade a gente vai ter a noção do o grau de concentração dessa massa por determinado volume. Então a gente vai ter, por exemplo, alguns compostos, moléculas, gases, líquidos que eles têm uma baixa densidade, então significa que eles ocupam eles têm uma baixa relação entre massa e volume. E a gente vai ter também compostos de alta densidade, onde no mesmo espaço ele tem muito mais massa, tá? E a gente vai ver que a gente, dentro do preparo de soluções, a gente vai ter alguns compostos que eles vão... A gente não sabe a concentração daquele produto, a gente só sabe a densidade daquele produto. E aí, por isso é bom a gente lembrar, saber o que a densidade do produto refere-se. Então, refere-se a quantidade, a massa, o volume que aquela massa ocupa no espaço. E o sistema ASI, a gente fala que a densidade ela vai ser expressa em quilograma por metro cúbico, né? Então, quilograma a massa e metro cúbico o volume, tá? Bom, e aí agora um outro conceito interessante que a gente pode relembrar é o conceito de massa molecular. Então, lembra que eu falei que os elementos químicos eles estão reportados na tabela periódica, e que na tabela periódica a gente tem alguns valores próximos ao símbolo atômico daquele elemento químico. E aí que a gente dá uma olhada no sódio. O sódio ele tem uma representação Na, então ele recebeu esse símbolo Na. Do lado a gente vai sempre ver dois númerozinhos próximos ao elemento químico. Um número que geralmente é um número inteiro e um outro número que é um número quebrado. Tá? Então a gente vai falar sobre a massa molecular, que é o número quebrado. O número inteiro geralmente é o número do átomo, onde ele está na tabela periódica. E o número quebrado refere-se à massa molecular daquele elemento químico. Então se a gente pudesse pesar, ou se a gente pudesse quantificar qual que é o peso, né? Lembra que a gente fala pesando, mas se a gente pudesse pesar ali esse elemento, a gente chegaria a esse númerozinho que é a massa molecular, tá? E a gente encontra esse valor lá na tabela periódica. E aí é interessante porque cada átomo vai ter a sua massa molecular.
E aí, se eu quero saber a massa molecular de uma molécula, a gente tem que somar as massas moleculares de cada um dos átomos que constituem aquela molécula. Então, aqui, por exemplo, eu falo que a massa molecular da água é 18,015 U, tá? Por que eu falo que é 18,015 U? Porque a molécula da água ela é formada por diferentes átomos, então é uma molécula composta por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. E aí, se a gente somar as massas moleculares desses elementos químicos, a gente vai chegar ao valor 18,015 U. E aí agora eu vou tentar trazer um outro conceito que é muito mais aplicado e fácil de compreender do que o conceito de massa molecular. A massa molar. A massa molar é um conceito diferente da massa molecular, mas ao mesmo tempo igual numericamente, tá? Então, ele é, na verdade, um valor teórico de quanto que pesaria, quanto que seria aferido numa balança se eu colocasse 1 mol daquele átomo em cima de uma balança. Então, é um valor hipotético de que se eu não sei se vocês aqui está indo muito para a química, mas eu prometo que isso vai fazer sentido daqui a pouquinho, tá? Então, se eu pudesse pegar, por exemplo, 1 mol de cloro, então mol é uma unidade de medida utilizada para moléculas atômicas, né? Então, está relacionado aqui ao constante de Avogadro. E o que a gente pode assumir, fica mais fácil para entender, é que a massa molar vai ser esse mesmo valorzinho quebrado que a gente obtém na tabela periódica, do lado do elemento químico que a gente está estudando. E ele equivale a, se eu pegasse 1 mol daquele, por exemplo, 1 mol do cloro, colocasse em cima de uma balança, eu iria ver um valor ali em grama, né? Que a balança vai me dar a massa em grama. Então, se eu colocar 1 mol de cloro em cima da balança, eu iria ver lá 35,45 gramas. Então, é o peso, tá? É a massa que 1 mol de cloro teria, teoricamente. E aí, todos os elementos químicos, a gente vai ter esse valor, essa massa molar. Quantas gramas 1 mol desse átomo, desse elemento químico, pesaria, né? Teria de massa. E aí, todo elemento químico vai ter a sua massa molar e, como falei, esse número é idêntico ao valor de massa atômica daquele elemento. Então, aquele exemplo que eu falei anteriormente, né, qual que é a massa atômica da água? Eu falei que era 18,015 U. No caso, a massa molar da água vai ser ainda 18,015, só que agora a unidade é que eu tenho diferente. É grama-mol, tá? E o NaCl também aqui, que é formado por um átomo de sódio e um átomo de cloro, ele tem uma massa molar de 58,44, que é o que? A massa molar do sódio somada à massa molar do cloro. Tá? E isso vai ser importante porque para muitos reagentes, muitos sais e algumas concentrações que a gente vai preparar no laboratório, a gente vai precisar saber a massa molar daquele composto, ou a gente vai precisar ter esse conhecimento para fazer alguma diluição, alguma concentração em termos molares. Tá? Então, para alguns reagentes, alguns protocolos, a gente precisa da concentração molar, ou 5 molar, ou 10 molares, e aí a gente vai chegar nessa concentração a partir desse conhecimento, tá? Então, esse valorzinho eu vou pegar lá da tabela periódica, ou dependendo do produto químico que a gente vai adquirir, ele vai ter lá a massa molar desse produto, tá bom? Então, e a massa molar vai ter sempre essa unidade, grama por mol, tudo bem? Bom, e aí agora, esse slide aqui é interessante porque
a gente geralmente faz mudanças de grandezas dentro do nosso dia a dia no laboratório. E o que a gente geralmente faz? Até eu, às vezes, acabo fazendo esse tipo de consulta. Quando eu quero passar de mililitro, miligrama por litro, micrograma por litro, nanomolar por molar, quando eu quero fazer uma conversão de unidades, eu geralmente faço o quê? Procuro na internet. Atualmente, a gente tem acesso aos celulares, a gente tem acesso ao computador com muita facilidade, a gente costuma fazer esse tipo de conversão de unidades utilizando a internet. Só que antigamente não tínhamos essa facilidade e como que eu faço para saber se o valor que eu estou obtendo na internet é um valor real? Será que eu estou pesquisando um site ou um conversor de unidades bom? Então pode ter alguns problemas e para a gente ter certeza se a gente está fazendo nenhum experimento à toa ou convertendo uma unidade de forma errônea, a gente tem esses slides aqui que ajudam a gente. Então, essa tabelinha aqui, ela nos ajuda a fazer conversão de unidades, tá? Então, geralmente a gente vai ter aqui, né, tá representado com a cor amarela o local de origem, né? Então, a unidade, o valor unitário daquela grandeza. Então, a gente tem, por exemplo, aqui mol, a gente tem litro, a gente tem grama, poderia ter seu watts, poderia ser qualquer unidade de medida que a gente está trabalhando. E aí vamos supor, por exemplo, que eu quero passar de, por exemplo, aqui 9 milimols, então mili, para a unidade de medida mol. Então eu quero transformar, eu tenho uma solução, que eu vou fazer uma titulação no laboratório, eu vou fazer um tratamento, e lá está escrito que aquele produto é 9 milimols. Mas eu quero saber quanto que seria aquilo em mol, porque a dosagem, a prescrição, ou o experimento fala que eu tenho que colocar em mol, não está em milimol. Então eu tenho que passar de mol por litro, de milimol para mol por litro. Então vamos olhar aqui, ó. Mol é a unidade, esse caminho aqui, e eu quero vir para milimol. Então eu quero vir da unidade para uma subunidade. Nesse caso, desculpa, está em milimol, né? E eu quero passar de milimol para a unidade inteira, que é o mol. Então eu estou vindo desse caminho, desse lado aqui para cá. E aí, conforme está representado aqui na minha tabelinha, se eu estou vindo de uma subunidade para uma unidade principal, eu estou fazendo esse caminho aqui, ó, para a esquerda. Esquerda para mim, tá? Não sei se é a esquerda para vocês aí que estão vendo o vídeo, mas estou vindo para esse sentido aqui, eu tenho que dividir o valor por 1000. Então, se eu tenho 9 milimol e eu quero transformar em mol, então eu vou pegar esse 9 e dividir por 1000. Então, por isso que eu chego a 0,99, porque eu estou andando daqui para cá. Tudo bem? Se fosse 9 micromol, eu teria que vir daqui, dividir por 1000 para chegar em milimol, e aí depois eu faria uma nova divisão por 1000 para chegar em mol. Tá? Então, isso que representa essa tabelinha. O quanto, toda vez que eu vou para esse sentido de cá, então estou indo para o sentido da esquerda, no meu caso, né, esquerda, eu divido o valor por 1000. Tá? Cada casinha é uma divisão. Então, se eu passar por 3 casinhas, eu vou dividir 3 vezes por 1000. Então, aqui a gente tem um outro exemplo. Tá? A gente tem um exemplo que o valor é 0,5 kg, né? Assim, e eu quero transformar para miligramas por litro. Então, olhamos aqui na nossa... desculpa, está em quilograma e eu quero transformar para miligrama. Então, a gente olha aqui na minha tabelinha. A gente tem... O valor está em quilo e eu quero chegar em mili. Então, aqui nesse caso, eu estou indo para a direita. Tá? Aqui, de acordo com o meu cursor aqui, eu estou indo para a direita. Então, de quilo, eu vou para a unidade. Aqui, ó, de quilo eu vou para grama, que está aqui. E de grama eu vou para miligrama. Então, eu faço o quê? Eu tenho que multiplicar o valor por 1000 uma vez. E como eu vou ainda para uma outra casinha, eu multiplico o valor 2 vezes por 1000. E assim eu consigo transformar 0,5 kg para 500 mil miligramas. Então, isso aqui são equivalentes.
E eu coloquei aqui outros exemplos, como microlitro para litro, quilograma para grama, litro para microlitro. Então, toda vez que a gente for fazer essas conversões, o que o site que a gente consulta na internet faz é essas multiplicações e divisões, dependendo se eu estou indo para um valor maior ou se estou indo para um valor menor. Tudo bem? Então, essa é a forma mais rápida da gente fazer as conversões. Porém, existe uma segunda forma de utilizar essa tabela, que seria utilizando o fator equivalente. Então, se eu quero transformar 0,0 kg para grama, eu vou ver qual que é a unidade de medida do quilograma. Tá? Então, quilograma significa que esse valor está 10 a terceira. Então, eu quero transformar quilograma em grama, então eu multiplico o valor pelo fator equivalente. Então, quilograma significa que eu estou 10 a terceira. Então, no caso, para eu chegar em quilograma, eu multiplico o valor pelo o que o quilo significa. Né? Então, eu corto esse K de quilo multiplicando o valor pelo fator equivalente a quilograma. Então, essa é uma forma de eu fazer isso. Agora, uma outra forma é, por exemplo, eu quero transformar 0,3 litros para microlitros. Nesse caso, eu estou indo daqui para cá, né? Então, eu quero transformar em litros para microlitros. Então, nesse caso, eu estou indo de um valor maior para um valor menor. E aí, nesse caso, eu divido o valor pelo... aqui, microlitros é 10 a sexta. Então, eu estou com o valor em litros, eu quero ir para uma unidade de medida menor. E aí, nesse caso, eu divido pelo valor equivalente ao que eu quero chegar, que é o microlitros. Tá? Então, essa segunda, a divisão por fator é mais difícil de entender. A parte de andar as casinhas e multiplicar ou dividir por 1000 por cada casinha andada é mais fácil de entender. Mas, de qualquer forma, o que eu vou recomendar para vocês é pegar e fazer os exemplos manualmente, na calculadora do celular de vocês. E mesmo que vocês tenham acesso facilmente à internet e façam as conversões de unidades através de aplicativos, é interessante ter isso em mente e reforçar essas conversões manualmente, tá? Só para conferir se o aplicativo está dividindo de forma correta. Eu já vi muitos experimentos serem feitos errados, porque quando a pessoa foi fazer a conversão no aplicativo, ela colocou ponto em vez de vírgula, e aí o aplicativo entendeu, o aplicativo em inglês entendeu ponto como centena e não como dezena, ou a pessoa utilizou vírgula em vez de ponto, e aí como o sistema métrico americano interpreta ponto e vírgula de forma diferente, acabou fazendo uma conversão errônea. Então, eu já vi muito isso acontecer no laboratório, por isso que eu falo para vocês conferir, tentar fazer essa tabelinha, fazer essas provas de conversão manualmente, sempre que possível. E se for um protocolo importante para vocês. Bom, então, voltando agora, né, para o tema, a gente deu essa caminhada, esse reforço sobre alguns conceitos importantes, mas agora a gente vai voltar para o foco da conversa de hoje, que é o preparo de soluções. Então, a gente vai ter, sempre que a gente vai ter uma solução, a gente já falou sobre isso, que a gente vai ter uma mistura homogênea, a gente não vai ver pedacinhos, um corpo de fundo ou duas fases naquela solução, mas geralmente uma solução ela é composta por dois ingredientes ou mais, né? O primeiro composto, o primeiro ingrediente vai ser o soluto, que é aquilo que a gente vai dissolver o nosso sal, o nosso líquido, que a gente vai colocar, preparar uma solução salina, uma solução alcoólica, um corante, uma tintura para algum procedimento no laboratório. Então é o que está em menor quantidade
e a gente vai ter o solvente, que é aquilo que vai receber o produto que a gente está colocando, né? Então, por exemplo, se a gente está dissolvendo o leite e o Toddy, né, no café da manhã, o leite vai ser o nosso solvente, vai ter aquilo que está em maior quantidade, que está recebendo algo, e esse algo é o soluto, que no nosso caso vai ser o Toddy, né, o chocolate, o achocolatado. Então, por definição, uma mistura vai ser uma solução vai ser uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias, sendo o soluto a composição, a parte sólida ou a parte menor quantidade nessa solução, e o solvente, o produto, o ingrediente em maior quantidade, tá? A nossa solução. E lembrando que essa solução, aqui a gente está falando de solução aquosa, mas pode ser uma mistura de gás. Então, o gás que tiver com maior quantidade é o meu solvente, e o gás que tiver em menor quantidade é o meu soluto. Ou se for uma solução sólida, o meu solvente vai ser o sólido em maior quantidade, e o meu soluto vai ser o sólido em menor quantidade. E aí, se eu quero saber a concentração dessa minha solução. Então, o que eu vou fazer é a razão entre a massa do meu soluto, a massa do que está sendo inserido na minha solução, seja uma solução líquida, né? Vamos facilitar o nosso raciocínio. Então, se eu estou preparando, se eu quero saber a concentração de Toddy dentro do meu leite, eu tenho que saber quanto a massa, quantas gramas, miligramas ou quilogramas, uma subunidade de grama que eu estou colocando ali dentro do meu leite e o volume do meu leite. Então, tem que saber ali quantos litros, mililitros que está sendo utilizado para preparo dessa solução. No caso, meu café com meu achocolatado no café da manhã. Então, a concentração de qualquer solução vai ser dada pela razão entre a massa do soluto dividido pelo volume do solvente. Tá? E aí a gente tem algumas unidades que geralmente estão atreladas a uma concentração. Então, a massa, como eu falei, é uma unidade ou subunidade de grama, e o volume vai ser uma unidade ou subunidade de litro. E a concentração vai ser expressa por grama por litro, miligrama por litro, micrograma por ml. Então, uma unidade ou subunidade de grama, uma unidade ou subunidade de litro. Tudo bem? E aí a melhor forma da gente fixar esses conceitos, que eu sei que química não é a disciplina, geralmente não é a disciplina favorita das pessoas, era minha, mas não precisa ser de vocês. Então a gente vai ter aqui alguns exercícios, alguns exemplos para a gente aplicar os conceitos que a gente vem desenvolvendo aí na conversa de hoje. Então, aqui a gente tem um exemplo 1 para a gente calcular concentração de solução. Então, qual que é o nosso desafio? Um aluno, né, então vamos dizer que um aluno da escola de veterinária, dissolveu 2 gramas de NaCl, então cloreto de sódio, em 400 ml de água. E a pergunta é, qual que é a concentração dessa solução? Então a gente tem aqui um soluto, que é o NaCl, o sal. A gente tem um solvente, que é a água. A massa do soluto, 2 gramas. E o volume do solvente, 400 ml. E aí a pergunta é, qual que é a concentração dessa solução salina preparada? E essa concentração, a gente tem que reportar ela em grama por litro. Então, eu tenho aqui os dados, né? O que o exercício nos deu de informação? Ele deu algumas informações que são atreladas àquela fórmula de concentração. Ele me deu o M, que é a massa, ele me deu o V, que é o volume, e ele está pedindo o C, que é em grama por litro. E aí a gente tem que, primeira coisa, é converter as unidades. Porque o soluto foi dado em grama, e grama é o que ele está pedindo lá. Então ele está realmente pedindo concentração final em grama. Mas o solvente ele me deu em mililitros. E aí ele quer o resultado em litro. Então a melhor coisa que a gente faz é já de cara transformar as unidades de medida para aquilo que eu quero no final. Então aqui
eu transformei 400 ml, transformei para litros. Então, aqui eu transformei de ml para litros. Dividi esse valor, porque eu fui para o lado da esquerda, eu fui do lado quebrado para o lado inteiro, e aí eu dividi esse valor, provavelmente por 1000, e cheguei em 0,4 litros. E aí eu tendo as unidades medidas da forma que o exercício está solicitando, eu faço a aplicação direta da fórmula. Então aqui a concentração é dada pela massa dividido pelo volume. Então a concentração aqui vai ser os 2 gramas de NaCl dividido pelos 0,4 litros de água. E com a aplicação dessa fórmula, eu chego que a concentração dessa solução é 5 gramas por litro. Tudo bem? Então aqui a gente viu uma aplicação direta, entendeu por que a gente tem que lembrar o que é massa, o que é volume, essa relação, e transformar as unidades de medida quanto necessário. Tá? E aí aqui eu tenho uma outra situação, tá? Também um caso aí que pode ter acontecido aqui no departamento, onde um aluno preparou agora uma solução de um composto chamado sacarose, tá? Então aqui qual que é o nosso desafio? Qual que é a massa de sacarose em grama necessária para se preparar 500 ml de uma solução aquosa com concentração de 20 mg por litro? Então, nesse caso, o que a gente tem? A gente tem a concentração final dessa solução, a gente quer uma solução de 20 mg por litro, mas eu não sei exatamente quanto que eu tenho que pesar da sacarose para preparar essa solução. Mas eu sei o volume que essa solução vai ter. Essa solução ela vai ter 500 ml. Que aí, no caso, eu vou já converter esse mililitro em litro, porque o resultado do que eu quero tem que estar em litro. Então aqui eu já faço a primeira conversãozinha para facilitar o meu trabalho. E aí então aqui a gente já pode, eu tenho C, eu tenho o V, mas eu não tenho o M. Então eu coloco aqui, substituo na minha equação as informações que eu conheço, então 20 mg por litro, que é o C, é igual ao valor de massa pesado que a gente não sabe, mais o volume da solução que eu sei. E aí aqui a gente isolando o X, a gente vai chegar em 10 mg por 10 mg de sacarose que foi pesada para preparo desse 20 mg. Mas aí aqui a gente tem que voltar na equação, no trabalho, aqui no problema, e ele fala qual que é a massa da sacarose em grama que eu vou pesar. Porque geralmente, isso é interessante a gente comentar aqui, lá na balança analítica, na balança laboratória, a gente sempre pesa em grama, né? O valor que é expresso ali na balança é em grama. Então, eu não peso miligrama, eu peso em grama e depois eu transformo esse valor de grama em miligrama. Tá? Então, aqui ele fala qual que é o valor em grama que eu vou ter que pesar lá na balança. Então, ele fala que é 10 miligramas, e aí para transformar de miligrama para grama, eu vou multiplicar eu vou dividir esse valor por 1000. E aí, então, a massa em grama seria 0,01 grama. Tudo bem? Então, aqui a gente vê que muitas vezes a gente vai ter que converter unidades de medida, a gente vai ter que saber essa formulazinha da concentração massa sobre volume e fazer aí pequenos ajustes de unidade de medida para chegar a responder aquilo que a gente está procurando. Tudo bem? Então aqui, para algumas pessoas é um repeteco de coisas que vocês já viram na vida de vocês em algum momento, mas para outros que estão aí muito tempo formados ou que não têm muita afinidade com química, a gente está relembrando alguns conceitos. E o que eu recomendo é pegar esse slide, dar um print e refazer a continha em algum caderninho de vocês para reforçar esses conhecimentos. Bom, aí agora a gente vai para uma parte um pouco mais difícil. A gente está subindo aqui uma rampa de dificuldade, a gente vai chegar daqui a pouco no momento mais difícil e depois a gente volta para a parte mais fácil, tá? Porque agora a gente vai falar sobre alguns outros
métodos de se falar, reportar a concentração de uma solução. E, no caso, quem trabalha com no laboratório de pesquisa, a gente trabalhou com titulações, sempre viu as unidades em molar ou em normal. Tá? E aí a gente vai falar agora sobre a concentração molar, que é a concentração representada por um M grandão. Tá? Então, uma concentração molar é uma forma de representar a concentração de uma solução, onde eu vou estar ligado ao quanto de mol que tem dentro daquela solução. Lembra que eu falei que o mol é um número hipotético? Se eu tivesse agregasse todo o número de Avogadro de átomos daquele elemento, colocasse numa balança, eu teria quantos gramas aquele mol de composto pesaria, né? Seria mensurado na balança. Então aqui a gente vai trabalhar um pouco com isso. A gente não quer saber qual a concentração daquela molécula. Eu quero saber quantos mols que tem ali dentro. Então a concentração molar ela é mais específica a ponto de pensar em quantos mols que eu tenho quantos átomos eu tenho dentro dessa solução, tá? Então, a molaridade de uma concentração, de uma solução é dada pelo número de mols que eu tenho dentro daquela solução dividido pelo volume daquela solução, tá? Então, é Mzão igual a Mzinho dividido pelo V. E esse Nzinho, ele é o número de moles do soluto. E como que ele se dá? Esse Nzinho, ele representa qual que é a massa que eu mensurei daquele produto e qual que é a massa molar relativa a esse produto. Tá? A gente vai ver em exemplo que vai ficar muito mais fácil de entender. Tá? O que é importante a gente saber é que a molaridade ela geralmente vai ser expressa com um Mzão. Tá? Então a gente pode ter um produto que vai ter um Mzão lá, então é essa molaridade, ou quantos mols por litro daquela concentração eu tenho do produto, tá? Bom, agora eu sei que a parte mais difícil, um pouco mais abstrata, mas vamos aplicar então essa equaçãozinha aqui, que é uma equação simplificada que une tanto essa daqui quanto essa. Vamos aplicar ela para vocês verem como é mais simples do que parece. Então aqui a gente vai voltar para aquele exemplo lá da solução salina. E aí aqui a gente vai ver que a gente vai utilizar a mesma solução, mas com uma abordagem diferente. Então aqui a gente tem que a aluna, né, aí da escola de veterinária, ela dissolveu 2 gramas de NaCl em 400 ml de água. E aí que agora a pergunta é qual que é a molaridade, né, em mols por litros dessa solução preparada. Então, vocês veem que a mesma solução eu posso reportar a concentração dela em grama por litro, miligrama por ml, miligrama por microlitro, mas eu também posso reportar essa solução em termos de molaridade. Então, eu quero saber quantos de átomos mesmos que eu tenho ali dentro daquela solução. E aí, para a gente fazer isso, a gente vai ter algumas informações que a gente pode obter tanto lá na tabela periódica ou aqui no caso já foi nos dado pelo enunciado do problema. Então ele falou que a massa molar do sódio é 22,99 e do cloro 35,5. Então ele colocou em U, mas a gente já sabe que U e miligramas por ele reportou em U, mas a gente já sabe que U é a mesma coisa de grama-mol, tá? A gente sabe que ele passou como massa molar com massa atômica, mas a massa atômica e a massa molar é a mesma coisa, tá? Então isso aqui é tipo geralmente pegadinha de vestibular. Pois bem, então
Agora a gente vai ver o que nos foi dado no enunciado do problema. Então, ele está pedindo a molaridade. Então, ele está pedindo uma emissão. E esse emissão ele é em mol por litro. E o que ele nos deu? Ele nos deu o M1. Ele me deu a massa, o quanto foi pesado, o quanto foi mensurado ali na balança. 2 gramas de NaCl. Ele fala qual que é o volume dessa solução, que é 400 ml. Mas aqui a gente já viu que é mol por litro, então tem que transformar esse ml em litro. E, por último, ele não deu qual que é a massa molar do NaCl, mas ele deu a massa molar do Na e ele deu a massa molar do Cl. Então, aqui a gente vai fazer essa continha. Então, o NaCl é um átomo de sódio mais um átomo de cloro. E aqui a gente só soma as massas desses dois átomos. Então, a gente soma a massa do sódio e a massa do cloro. E aí aqui a gente tem 58,44 U, ou, que é equivalente, gramas por mol. Então aqui a gente já tem quase o que a gente precisa. Na verdade, a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer o cálculo da concentração. Então aqui a gente tem a formulazinha, né, que mol por litro vai ser a massa pesada, né, a massa mensurada na balança, dividido pelo massa molar daquele composto, quantos mols por litro. Se eu peso, por exemplo, aqui, ó, se eu pesar 58,44 grama na balança, significa que eu tenho 1 mol. Mas aqui no caso, a gente não pesou 58,44 grama. A gente pesou apenas 2 gramas. Tá vendo aqui? Ó? A gente pesou 2 gramas. Então, quantos mols? A gente já sabe que vai ser menos que 1. Tudo bem? Então, aqui eu falo quanto que foi pesado e quanto que pesa 1 mol. Então, aí, e qual que é o volume que essa massa foi dissolvida. Então, aqui a gente tem, ó, foi pesado 2 gramas, só que 1 mol equivale a 58,44 gramas. Então, eu pesei bem menos do que 1 mol. E eu coloquei esse valor, né, essas 2 gramas, coloquei em 0,4 litros. Então, quanto de mol que eu tenho aqui dentro? Então, como a gente já sabe, vai ser menos do que 1. E aí, fazendo essa continha, a gente faz aqui, multiplica o 58,44 por 0,4 e divide o 2 por esse valor aqui. Fazendo isso, a gente chega que essa solução vai ter uma concentração molar de 0,0855 mols por litro. Tá? Aí a gente está vendo que tem muito zero aqui. Geralmente, para eliminar esses zeros, a gente transforma isso em algum número menor. Tá? A gente transforma essa unidade de mol para algo menor, como milimol. Então, geralmente, a gente vai ver nas soluções compradas ou preparadas no laboratório, expressos em milimol, nanomol, picomol. Então, são subunidades do mol. E aí, aqui, para a gente transformar, a gente pode colocar lá na tabelinha, mas no caso aqui foi 2, foi aqui multiplicado por 1000 para transformar de mol para milimol. Tudo bem? Então, aqui a gente já tem, esse aqui é a mesma concentração que a gente viu agora em pouco no passado, mas agora está expressa de uma outra forma. Tá? Então, relembrando, uma solução pode ser representada com diferentes concentrações de acordo com o interesse nosso. Aqui a gente quer saber quantos mols que tem ali dentro, e no exemplo anterior a gente viu quantas gramas daquele composto a gente tem ali dentro. E como eu falei, a melhor forma de aprender é dando uma pausa aqui nesse vídeo, dando print e refazendo esses cálculos de forma manual, que aí vocês conseguem reforçar o conhecimento. Bom, agora a gente vai falar sobre a parte mais difícil. Como eu falei, a gente estava subindo uma rampa de dificuldade, e agora a gente vai falar sobre a parte mais difícil do treinamento da conversa de hoje. A gente vai falar sobre normalidade. Então, normalidade é o Nzão, tá? Então, molaridade é o Mzão e a normalidade é o Nzão, que a gente vai ver aí em vários rótulos, principalmente ácidos e bases
vão estar expressos com esse Nzão. Então, a normalidade ela expressa um número equivalente do soluto pelo volume. Então, novamente, é uma concentração, onde eu quero saber quando eu faço uma solução, quanto de equivalente, eu vou falar de força, tá? Então, pensar em normalidade, geralmente estou falando de força, de uma forma mais genérica. Então, qual que é a força daquela solução? Quanto esse exinho, quanto que é equivalente realmente? Será que está muito forte ou pouco forte? Vamos fazer essa analogia. Então, o N é o número equivalente do que eu estou preparando sobre o volume do que foi preparado. E esse exinho ele fala sobre a massa de um soluto que foi dissolvida e quanto que essa massa ela é equivalente ao quê? Tá? Então, vocês vão ver daqui a pouquinho o que é esse equivalente. E geralmente a gente une essas duas fórmulas e a normalidade ela vai ser muito parecida com a molaridade. Vocês viram aqui, ó, a massa que foi pesada, quanto que isso foi pesado é equivalente em questão de força e o volume daquilo que foi adicionado, né? Então, adicionou essa massa enquanto dissolvente, tá? E aí a gente vai ter que ver agora o que é esse exinho, que é a parte mais chata. Como eu falei, a normalidade é o conceito mais difícil de ser compreendido, mas vocês vão ver que não é tão difícil assim. Então, esse E, ele expressa o quociente de massa molar pela valência ou pelo NOx do elemento químico. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo de um ácido, o Mzinho vai ser a relação do quantos mols quanto de massa que eu tenho ali dentro daquele ácido e qual que vai ser o número de hidrogênios que vão se transformar em ácidos. Tá? Então a gente vai ver que tem alguns ácidos que a relação é 1 para 1. Então, ácido em solução ele forma um ácido. Em alguns casos, ele vai formar 2, 3 ácidos, 3H+. Tá? A mesma coisa acontece, a mesma situação acontece com as bases. O equivalente grama vai ser, por exemplo, quantos radicais, quantas hidroxilas vão ser geradas quando eu dissolvo essa base em água. Tá? Qual que é a força dessa base ao ser dissolvida em água? E a mesma coisa aqui em relação a sais. Então, qual vai ser a oxidação dos ânions e cátions formados pela dissolução desse sal na água. Tá? Então, esse exinho é mais ou menos isso. Então, quando eu falo de normalidade, geralmente estou falando de força. E aí aqui a gente vai ver um exemplo. Tá? A gente tem, por exemplo, o ácido sulfúrico, que é algo muito utilizado. Ácido sulfúrico, clorídrico, nítrico são ácidos comuns dentro de laboratório para fazer alguma acidificação, algum processo de digestão. Então a gente pega ele como exemplo porque ele é um composto que vai ter um equivalente aí para a gente entender esse conceito, tá? Então o que vai acontecer, ó? Se eu pego o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, né? Então esse daqui é a fórmula do ácido sulfúrico. Então se eu pego o ácido sulfúrico e dissolvo ele em água, ele vai formar duas coisas, tá? Esses dois átomos de hidrogênio vão se dissociar e eu vou ter a formação do sulfato aqui, que vai ser um átomo só de SO4-2, porque esse menos 2 porque ele perdeu 2H+, tá? Então, um átomo, né, uma molécula, desculpa, de ácido sulfúrico forma 2 átomos de H+, tá? Então, 2 seria a força do ácido sulfúrico é de 2 vezes, tá? Então, eu tenho que a massa molecular, então se eu somar a massa molecular de cada um dos elementos que compõem o ácido sulfúrico, eu vou chegar ao valor de 98 gramas por mol. Então, 1 mol de ácido sulfúrico seria mensurado numa balança 98 gramas, tá?
E esse mol de ácido sulfúrico ele vai liberar 2 mols de H+, tá? Porque a relação é, aqui ó, a gente vê na estequiometria, uma molécula de ácido forma 2, de ácido sulfúrico forma 2 íons H+. Então, eu tenho o meu Ezinho para calcular o E, o equivalente, eu vou falar, olha, quando eu pego esse ácido sulfúrico, eu vou dividir ele por 2, porque ele vai liberar 2, então cada ácido sulfúrico, 98 gramas de ácido sulfúrico, vai ser dividido pelo valor de mols de H+ que ele gera. Se ele gerasse só 1, o número de mols seria igual a 98. Mas como ele gera 2, eu vou dividir esse número de mols por 2, que é o número de átomos de H+ formados. Tá? Então aqui a gente vai ter que o Ezinho para o ácido sulfúrico é 49 gramas. Tá? E aí aqui a gente tem um outro caso, que seria o ácido fosfórico, que aqui a gente só olha, tá vendo? Que ele tem o número 3. Então aqui significa que o ácido fosfórico em solução aquosa, ele vai liberar 3 átomos de H+, porque é o número de átomos de H+, que ele tem aqui na forma junta, mas na hora que ele se dissolver, ele vai dissociar, desculpa, ele vai liberar 3 átomos de H+. Então, o número equivalente do ácido fosfórico vai ser o valor de massa dele dividido por 3, e assim por diante. E aí, a mesma coisa que acontece com os ácidos vai acontecer também com a base. Então, aqui nesse caso, análogo, a gente tem o hidróxido de cálcio, que vai ser uma base. Aí aqui eu quero saber quanto de OH- que essa base vai gerar. Aqui no caso é 2. Então, eu pego a massa do hidróxido de sódio e divido pelo número de coisas que ele vai gerar, o número de bases que ela vai gerar. E aí aqui a gente vai ter o equivalente a 37 gramas de hidróxido. E aqui no caso, eu tenho hidróxido de sódio. Nesse caso aqui, você vê que a relação é 1 para 1. Eu não tenho nenhum númerozinho aqui multiplicando o hidróxido. Então, nesse caso aqui, a massa de hidróxido formada vai ser a mesma que a massa de hidróxido de sódio colocada. A relação é 1 para 1. Tá? Então, é isso que o Ezinho quer representar para a gente. A relação do que quantidade que vai ser formado. Se ele é formado, se 1 vira 2, eu tenho que pegar esse 1 e dividir por 2. Se o 1 vira 3, eu pego esse 1 e divido por 3. Se o 1 vira 1, eu pego 1 e mantenho 1. Tá? Então, esse E é quanto que vai ser quebrado e qual vai ser a força. Mais ele se quebra, maior número de H+, ou H- que ele vai gerar e mais forte que ele vai ser. Tá? Então, é mais ou menos isso que a normalidade quer dizer, tá? Mas como eu falei, esse conceito é bem difícil. Eu vou dar aqui um exemplo que a gente reforça o que a gente está vendo hoje. Então aqui a gente tem um exemplo, né? A normalidade, então eu quero saber o Nzão de uma solução contendo 21 gramas de ácido sulfúrico dissolvido em 200 ml de solução. E aqui ele fala a massa atômica do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio, que são as moléculas presentes no ácido fúrico. Tá? Então aqui a gente tem a fórmula da normalidade. Então toda vez que a gente fala de normalidade, a gente está falando do Nzinho, que é igual a massa, o quanto que foi pesado, dividido pelo valor equivalente, vezes o volume. Então, o que a gente tem? A gente não tem o N, a gente não sabe a normalidade, na verdade é o que está sendo perguntado no problema, mas eu sei quanto que foi pesado, então eu sei esse Mzinho, foi pesado lá na balança 21,56, e essa massa foi dissolvida em 200 ml de solução, então eu sei o volume dessa solução, mas eu não sei o I, e eu não sei o N, então aqui eu estou com duas incógnitas, e para eu resolver o N, eu preciso primeiro resolver o E. E aí, para eu resolver o E, eu preciso saber primeiro qual que é a massa do ácido sulfúrico. Então, aqui eu multiplico as massas dos átomos constituintes do ácido sulfúrico. Então, eu chego aqui a uma massa
de 98 grama-mol. E eu sei que o ácido sulfúrico, ao se dissociar em água, ele vai liberar esses dois Hs que estão aqui, ó, ligados a ele, tá? Então, geralmente, fica mais fácil saber se esse H ou esse OH, se tivesse para cá, tiver um expoente, eu divido o valor da massa do meu composto pelo expoente do hidróxido ou do ácido formado. Então, aqui no caso, eu vou dividir, para eu chegar no E, eu divido 98 por 2. Com isso, eu chego a 49 gramas. Tá? Então, esse aqui é o valor equivalente ao ácido que vai ser formado com ácido sulfúrico. E aí, agora, eu já tenho todos os valores necessários para calcular a normalidade. Tá? Então, aqui, eu divido a massa que foi pesada, 21,56, dividido pelo valor equivalente. Então, esse 21,56 ele é equivalente ali a 49 gramas de ácido, tá? E o valor do volume dessa solução em litros, tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, eu vou chegar a 2,2 normal. Então, essa solução preparada, ela tem a força, né, equivalente a 2,2 normal, tá bom? Então, como eu falei, essa é a parte mais complicada, o exemplo mais difícil. A gente está no pico da dificuldade da nossa conversa de hoje, mas a minha dica é, como eu falei, fazer um print, pegar esse slide, refazer o cálculo, procurar um material suplementar para reforçar esse conhecimento. Mas, geralmente, a gente vai comprar, adquirir a solução já com uma normalidade pré-definida. Tá? Algumas vezes a gente tem que fazer soluções com normalidades diferentes, mas, geralmente, a gente vai comprar ou vai adquirir uma solução de 2, 1 normal, 10 normal, e a gente vai ter que fazer aí diluições dessa concentração. Bom, aí aqui eu tenho um outro exemplo, um exemplo de normalidade, mas nesse caso aqui é um exemplo muito mais complexo, porque ele envolve normalidade, densidade, várias conversões de unidade, e aí não seria muito dificultoso e trabalhoso explorar todo esse exercício com vocês, mas eu vou deixar aqui a resolução, tá? Então aqui a gente tem uma resolução desse problema, como eu falei, ele envolve diversas etapas, mas é interessante vocês tentarem fazer ou copiar esse exercício, porque ele envolve diversas coisas que a gente vem comentando aí no treinamento de hoje. Bom, e aí, agora a gente vai falar de coisas mais simples, né? Eu prometi para vocês que a gente já deu um ápice aí de complexidade, mas agora a gente vai falar sobre assuntos mais aplicados e conceitos mais tranquilos aí, não ainda tem química envolvida, mas não tão profundamente, tá? Então, a gente vai ver algumas soluções que vão estar reportadas em diferentes unidades de medidas, diferentes dessas que eu já comentei para vocês. Então, a gente pode ter algumas concentrações reportadas em percentual, tá? Então, geralmente, a gente está falando sobre o soluto a cada 100 unidades de solvente. Então, a gente ainda está falando dessa relação soluto-solvente. Então, a gente pode ter uma solução expressa em mV. Então, o que seria isso? Seria massa em volume. Então, seria uma parte do soluto em 99 partes do solvente em volume. A gente pode ter também uma concentração massa-massa. Então, é uma parte do soluto em 99 partes do solvente, mais os dois expressos em massa. E a gente pode ter também ter concentração volume-volume, tá? Que seria VV. Então, vocês já viram isso em algum momento na vida de vocês, é ter só reportar que aqui eu estou falando em unidades percentuais. Quantos por cento de um soluto está para o solvente.
E aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Então aqui a gente tem aqui um exemplo de massa-volume. Então uma solução a 2% de NaOH refere-se ao que? A 2 gramas de NaOH dissolvidos em 100 miligramas, desculpa, 100 ml de solvente. Aqui eu tenho uma concentração massa-massa, então eu tenho, por exemplo, uma liga de ouro a 3% de prata, então refere-se a 0,3 partes, né, de prata em 100 gramas de ouro, que é solvente. Eu posso ter também massa-massa em uma ração com X partes de proteína para X partes do produto total. Ou massa-massa de material seco em X partes de material molhado. Ou, enfim, a gente pode ter aí diferentes proporções ou expressões desse conceito de uma massa dentro de outra massa. Lembrando que a massa em abundância é o meu solvente e a massa em menor parte é o meu soluto. E aqui eu tenho uma concentração volume-volume aqui, ó. Solução formol a 5%, refere-se, por exemplo, a 5 ml de formol, que é o meu soluto, em 95 ml do meu solvente. Poderia ser água, metanol, etc. Tá? E aí, lembrando que a gente está falando em massa e não em peso, que são coisas diferentes. E aí, outra coisa que pode acontecer, isso daqui eu já vi alguns erros, eu já vi algumas demandas nesse sentido, quando eu estou trabalhando com algum sal de algum metal, algum tratamento, onde eu tenho uma solução, onde um dos agentes que estão ali dentro daquela solução é o agente de interesse, eu consigo também calcular a concentração desse metal, por exemplo, de forma separada. Tá? Então, por exemplo, imaginamos que a gente tem uma solução de cloreto de cobre, tá? Uma solução, por exemplo, para um pé de dilúvio ou algum tratamento que a gente vai fazer com cobre. Só que eu quero saber quanto de cloreto que tem naquela solução, tá? Eu sei que eu preparei com cloreto de cobre, mas eu quero saber quanto de cloreto que vai ser presente nessa solução. Então, no caso aqui, eu vejo que eu tenho uma concentração de 0,3 mol por litro de cloreto de cobre, mas eu quero saber qual a concentração molar de cloreto. Então, aí a gente tem que dar uma olhadinha aqui para entender como que o cloreto se comporta ao ser dissociado em solução. Então, aqui uma molécula de cloreto de cobre, ela vai ser dissociada em um átomo de cobre, 2+, e 2 átomos de cloreto. Então, aqui eu tenho uma relação estequiométrica 2:1. Então, uma molécula de sal forma 2 moléculas de cloreto. Aí, para eu saber, então, quanto de cloreto que foi resultante dessa dissolução, eu multiplico, então, o valor do íon formado pelo número de átomos desse íon. Então, aqui no caso, seria 2. Então, aqui a relação é 2:1. Tá? E aí, aqui eu sei que essa solução formada de 0,3 mol por litro de cloreto de cobre tem, na verdade, 0,6 mol por litro de cloreto. Tudo bem? Então, a gente consegue fazer isso se eu quisesse expor em cloreto, ou se eu quiser expor em qualquer outro constituinte de uma solução, eu consigo, depende se eu souber exatamente como que aquele sal é a solução dele nessa solução, eu consigo saber a concentração daquele sal específico. Então, eu posso, por exemplo, de um tratamento que eu estou fazendo com prata, usando, sei lá, sulfato de prata, cloreto de prata, eu consigo reportar o quanto de prata equivalente está sendo ali, ou quanto de cloreto equivalente, quanto de sulfeto equivalente que tem aqui no tratamento. Então, isso aqui a gente consegue aplicar para dar maior detalhamento das nossas soluções. Bom, e agora a gente já aprendeu, reforçou, não aprendeu, né? Eu espero que vocês tenham pelo menos relembrado, a gente já tem esses conceitos aí em algum momento da vida da gente, mas que a gente tenha relembrado disso.
E agora a gente vai aplicar de forma prática o que a gente vem comentando. Tá? Então, como que eu vou preparar uma solução dentro de um laboratório? A gente tem 4 etapas a serem respeitadas, ou que seria interessante a gente passar por essas 4 etapas para preparar de forma efetiva e em segurança uma solução do laboratório. Então, a primeira coisa que a gente precisa é definir o protocolo a ser empregado. Então, e a segunda é conhecer os reagentes, né, saber se a gente tem e entender o que a gente vai trabalhar no preparar dessa solução. A terceira etapa é preparar com antecedência todos os materiais, vidrarias, equipamentos que estarão relacionados ao preparo dessa solução. E a quarta etapa é, se eu tenho dúvida, eu não vou realizar, porque pode ser que nessa dúvida vou abrir margens para fazer algo errado ou algo perigoso. Então, na dúvida, a gente vai recorrer aí sempre aos universitários, alguém tem mais experiência, um técnico do laboratório, alguém de outro laboratório, para nos auxiliar a fazer o procedimento de forma correta. Então, vamos falar da parte 1, da etapa 1. Definir o protocolo a ser empregado. Então, quando eu vou preparar uma solução no laboratório, geralmente eu vou recorrer a normas, guias, protocolos e uma receita, né, vamos dizer assim, onde tenha detalhamento dos reagentes, né, dos ingredientes dessa solução e uma explicação da onde e por que eu tenho que usar o composto A e não o composto B, ou não o A, B. Então tem uma explicação, um detalhamento da importância de cada um dos reagentes. Esse seria o cenário ideal. O que acontece muitas vezes é que a gente acaba tomando uso de artigos científicos, né? E aí o problema é que nos artigos, geralmente o protocolo é resumido, porque os jornais eles têm um número limitado de caracteres, ou o autor ele acha que aquela solução, aquele reagente ele é de conhecimento da audiência dele, então ele vai falar de forma bem breve sobre aquele protocolo, e às vezes algum detalhamento, por exemplo, a necessidade de fazer com uma água mais aquecida, ou a necessidade de colocar agitação, ou a informação de que aquela solução é uma solução perigosa, não está ali contemplada no artigo. Então, pela forma resumida que o artigo a gente tem que ter aí cuidado, porque muitos detalhes serão omitidos e os riscos envolvidos também podem estar omitidos. Uma outra fonte muito comum, e que aí a gente tem que também ter um pouco de cuidado em relação a elas, seriam os trabalhos acadêmicos. Tá? Então, quando a gente pode pegar um TCC, uma dissertação, uma tese como referência, né, o protocolo que está apresentado ali, a gente pode tentar replicar aquilo, e é importante se questionar, será mesmo que esse protocolo está feito de forma correta? Será que esse aluno é um aluno bom? Será que a banca é uma banca realmente entendida que poderia conferir se aquele protocolo faz sentido? Porque às vezes a pessoa fez na última hora, a gente sabe como que é a questão acadêmica. Às vezes tem bons alunos, a gente tem alunos medianos, a gente também tem alunos ruins. A gente não sabe se aquele trabalho foi desenvolvido por um aluno ruim, com um prazo muito apertado, onde ele escreveu alguma coisa ali de forma errônea, que acabou sendo passado para a versão final do trabalho. Então, sempre que a gente vê um TCC, um mestrado, um doutorado como referência, a gente tem que ter ali uma precaução. O ideal é procurar saber o livro base, a referência, o trabalho mais detalhado, para que a gente faça essa solução de forma real. Tá? Então, já vi muitos casos de protocolos sendo implementados no laboratório e que nada dava certo. E aí, na hora que eu fui ver, a pessoa que fez a primeira vez aquele experimento, ela se baseou no TCC, e o TCC era feito de forma errada. Então, isso foi replicado dentro do laboratório por muito tempo, até entenderem que era essa a fonte de erro. Então, é muito importante a gente tomar cuidado aonde que a gente vai pegar nossa informação, da onde que a gente vai pegar nossa receita para fazer a solução no laboratório. E aí é algo que é interessante, que em alguns casos vocês terão sorte de encontrar isso, seriam os POPs, que são os procedimentos operacionais padrões.
tá? E muitos casos, os laboratórios já têm os protocolos, já têm as receitas próprias que funcionam, que foram testadas, validadas ali dentro daquele laboratório. E aí a gente se faz uso desses POPs para preparo das nossas soluções. A gente também pode pegar um POP de um outro laboratório e adaptar ele para a nossa realidade. Mas o importante é ter um protocolo, uma segurança de que os procedimentos, os reagentes, está tudo ali detalhado, a importância deles, a ordem de preparo, tudo ali antes da gente preparar, tá? A gente não vai para o laboratório para preparar uma solução sem saber o que está fazendo. A gente tem que fazer, definir o que a gente vai fazer e no laboratório só executar, tá? E os procedimentos geralmente são interessantes. No caso dos alunos que estão no doutorado, é interessante ter os POPs dos seus experimentos, das suas análises, para, por exemplo, quando tem um aluno de IC, um aluno de mestrado, ele fazer uso dos protocolos ali aplicados para sua pesquisa. Tá? Isso facilita muito a reprodutividade e a validação do preparo de soluções de outros experimentos no laboratório. Bom, a parte 2, né, a etapa 2 do preparo de soluções é entender os riscos, as propriedades intrínsecas daqueles reagentes, dos solutos ou dos solventes que você vai trabalhar. E aí, acho que isso já foi abordado aqui dentro do curso, mas só para a gente revisar, que existe aí a FISP, que atualmente ela mudou o nome, não é mais FISP, que eu não lembro mais se a sigla mudou, mas existe sempre uma ficha de informação de segurança dos compostos químicos que a gente tem dentro do laboratório, tá? Essas informações elas podem ser obtidas na internet, você coloca lá fichas de informações de segurança e o nome do composto que você vai trabalhar. E geralmente essas fichas elas vão ter aí várias informações sobre os aspectos que aquele reagente tem que apresentar, se você tem que usar luva, se é luva nitrílica, se é luva de látex, se você tem que usar luva, máscara, se é uma máscara de produto químico, se você tem que utilizar essa substância em capela, se ela vai degradar na luz. Ali, nessa ficha de informação, a gente vai ter muitos dados interessantes e a gente vai conhecer qual é a maneira segura para se trabalhar, se manipular com esse reagente. Algo também interessante às vezes ele fala coloração, né? Então, às vezes você tem um reagente que está lá há muito tempo no laboratório, você nem sabe se ele está ou não vencido, se ele está não bom, né, para trabalhar. E aí, nessas fichas de segurança, às vezes falam, ó, o reagente ele tem uma cor branca opaca. Aí, se você está olhando para ele, ele está meio amarelo, ou ele está azul, ou ele está preto, então já dá para ver que o reagente não está legal. Então, se você utilizar ele no preparo da sua solução, capaz de que não dê certo. Então, aqui, por exemplo, ele fala ó, que, não sei qual que é esse produto, mas ele fala que ele é estado sólido, que ele não tem cor, que ele é inodoro. Então, aqui a gente consegue ver informações que vão ser importantes para entender um pouco sobre o composto, tá? Bom, e aí agora a gente vai para a etapa 3, que é a etapa de providenciar com a descendência, né, entender o que vai ser utilizado. Então aqui eu trouxe, por exemplo, dependendo da massa que você vai ter que aferir na balança, você vai precisar de uma balança mais ou menos precisa. E aí, se eu quero fazer uma solução muito pouco concentrada com um volume muito pequeno de soluto, eu vou precisar de uma balança apta para mensurar esse tipo de massa. Agora, se eu vou fazer um preparo de uma solução ou de uma mistura ali sólida com uma massa muito maior, então eu vou fazer uso de uma balança adequada para esse tipo de mensuração. Então eu tenho que saber onde que tem essa balança, se essa balança está boa, se ela está calibrada, se ela não tem ninguém utilizando ela em outro experimento. Então a gente tem que fazer um checklist, né, uma lista de tudo aquilo que a gente vai precisar e ver se a gente vai ter isso na hora que a gente precisa. Então isso aqui é o que a gente fala de atividade pré-laboratorial. Então antes de eu ir realmente fazer o experimento no laboratório, eu vejo a viabilidade de todos os equipamentos, materiais necessários para essa realização. Tá? Então, vamos pensar aqui num preparo de uma solução onde eu vou ter que pesar um sal. E aí, algo interessante é saber se a balança que eu vou pesar ela está alinhada, ela está nivelada.
E aí, não sei se vocês já perceberam, então eu faço esse convite para vocês observarem o nivelamento das balanças. Então, principalmente as balanças analíticas e as semi-analíticas, elas vão ter em algum local ali no corpinho delas um indicador de nivelamento, tá? Então aqui a gente vai ter, por exemplo, quando a balança está nivelada, a gente vai ver que vai ter uma bolinha de ar que vai estar bem centralizada, indicando que a balança está realmente nivelada, que o peso dela, que a massa que ela conseguir pesar vai estar de forma equilibrada. Mas a gente também tem aqui uma situação de uma balança não nivelada. Então, se eu mensurar qualquer coisa ali nessa balança, os resultados podem estar de forma errada. Tá? Então, é muito importante ver e nivelar a balança caso necessário. Além disso, a gente tem que ver a qualidade de vidraria, se eu precisar de um packer, de uma proveta, de um tubo de ensaio, de LMEs, eu tenho que ver se eu vou ter a vidraria necessária, se a vidraria já está limpa, se ela está trincada, se eu vou fazer depois um banho, se esse banho está funcionando, se a vidraria que eu quero colocar ela vai suportar esse banho que eu vou fazer, né? A quantidade é a suficiente para eu fazer o meu experimento? Eu preciso de 12, 14? Será que eu tenho tudo isso? Será que eu não preciso pedir para o meu supervisor? Ou será que eu não peço para o laboratório do vizinho? Então, é muito importante fazer isso porque no meio do experimento pode acontecer uma coisa que vocês não se anteciparam e aí você vai ter que resolver um problema que às vezes você não consegue resolver no dia. Então, sempre pensar em todo o procedimento antes de executar ele. E, por exemplo, eu vou preparar uma solução e onde que eu vou guardar isso? Isso tem que ser guardado na geladeira, no freezer, pode ser preparado pode estar exposto à luz ou não. Eu vou guardar isso num pote de plástico, de vidro. Então, pensar também no after, né? No depois, onde eu vou guardar esse material. E, claro, se você vai precisar de algum equipamento de um laboratório de multiusuário, um laboratório de um vizinho, no laboratório parceiro, saber se não precisa às vezes reservar equipamento, se às vezes eu preciso usar o equipamento, ver se está funcionando o equipamento do vizinho. E claro, em alguns casos a gente vai ter que precisar também de equipamentos de proteção, seja de EPI, que é proteção individual, como também proteção coletiva. Então tudo isso tem que ser pensado antes de iniciar o processo, tá? Antes de iniciar o preparo da solução de qualquer outro experimento no laboratório. E aí, como eu falei, no caso de dúvida, dependendo se a gente for trabalhar com produtos químicos, biológicos, ou trabalhar com uma amostra que eu não vou conseguir repetir, reproduzir essa amostra, o ideal é não fazer. Em caso de dúvida, a gente reforçar, tentar superar essa dúvida, ir atrás do conhecimento, fazer a pesquisa, a consulta, conversar com o orientador, com o técnico do laboratório, com alguém mais experiente, para a gente não ter aí o risco ou de estragar, utilizar o reagente desnecessariamente, ou algo que seja perigoso, ou algo que seja único, uma amostra que eu não vou conseguir reproduzir ela depois. Então, deixar tudo com o maior número de certeza. Claro que pode acontecer de algo estar errado, mas o ideal é que a gente tenha o máximo de certeza antes de iniciar o protocolo, tá? Então, é importante a gente não ter receio de pedir ajuda. Ninguém nasce até hoje, a gente tem as dúvidas no laboratório, alguma coisa que a gente precisa voltar, sentar, estudar, procurar um colega que tenha mais experiência. Então, a ciência também faz parte buscar por auxílio quando a gente não tem dúvidas, né? Quando a gente está em dúvida. E que às vezes, mesmo consultando pessoas mais experientes, seguindo o protocolo de forma correta, pode acontecer que o resultado não foi esperado. Então, aprender é um processo. A gente tem que reproduzir aquele experimento, conversar sobre o experimento que foi realizado com outra pessoa, com um olhar externo, que às vezes a gente consegue ali aprender com os nossos erros, tá? Então, lembrando, destacando que as atividades do laboratório, elas precisam ser de planejamento, né? Elas precisam ser planejadas, elas precisam ser realizadas de forma responsável para nós e também para os demais, né? Lembrando sempre da segurança sua e dos demais usuários do laboratório ou dos demais laboratórios que vocês utilizarem aí no processo. Então, aí aqui a gente já viu em algum momento aí que no laboratório, preparo de soluções e qualquer outras atividades, a gente tem aí as vestimentas importantes ali, fundamentais para
se fazer atividade no laboratório, né? E elas estão ali, cada uma delas, o jaleco, a calça, o óculos, as máscaras, a sapato fechado, elas estão ali exatamente para ser uma barreira, para dar uma segurança para você e para os demais. Então, respeitar dentro do seu protocolo, tem uma, se eu vou trabalhar com uma coisa mais ácida, mais básica, eu saber exatamente qual o tipo de EPI que eu vou ter que utilizar, né? E pensar se eu tenho isso ou não com antecedência, respeitando sempre essa questão de segurança. E aí a gente também vai pensar agora na questão de solvente, né? Geralmente no preparo de solução eu vou dissolver meu soluto em alguma coisa e o solvente mais utilizado dentro do laboratório são as águas, né? E aí a gente tem diferentes tipos de água de acordo com a qualidade e o tipo de tratamento que essa água passou. Então aqui só por conhecimento a gente tem, por exemplo, uma água destilada, que ela passou por um processo de, como o próprio nome diz, de destilação, ela possui ainda alguns sais, então dependendo do experimento que eu vou fazer, uma água destilada é o suficiente. Eu tenho uma água que pode ser uma água deionizada, que é uma água que passou por um processo de troca iônica, então ela não tem mais os íons, é uma água um pouco mais pura em relação a uma água destilada. E eu também tenho uma água que é a água ultra pura, que é uma água que ela passou por um processo de tratamento muito mais restritivo, que é o que a gente chama de osmose reversa, onde todos os sais, íons e ânions ali dentro daquela água são removidos. Então a gente tem uma água com um alto grau de pureza, que é uma água, por exemplo, utilizada na indústria farmacêutica, etc. E aí algo interessante de comentar é que maior a qualidade dessa água, menor vai ser a qualidade dela. E, por exemplo, uma água ultra pura, assim que ela sai do equipamento de purificação de água, ela sai ali com uma pureza elevada. Mas a partir do momento que eu abri ela, manuseei ela, respirei próximo dela, já começa a contaminar essa água. Então a gente fala que uma água ultra pura ela tem uma validade de 1 segundo. Tá? Assim que eu já comecei a manipular ela no ambiente aberto, eu já comecei a purificar a água. Tá? E mesmo se eu pegar essa água ultra pura, manter ela no ambiente fechado, ela vai ter validade de 24 horas, tá? Porque a partir só se ela estiver conservada no vácuo, porque se ela tiver peso fechado, ela tá ali com uma exposição bem lenta à atmosfera e aí ela vai recebendo um pouco de ácido carbônico atmosférico, enfim, ela vai recebendo micro-organismos e ela vai deixar de ser uma água ultra pura. Então, é interessante a gente lembrar que a gente vai preparar as soluções com a água, a gente tem que entender qual a pureza e o grau de qualidade que eu preciso que essa água apresente. Né? E claro que a gente também tem alguns outros solventes que são utilizados de forma bem menor aqui dentro da escola de veterinária, que seria solventes orgânicos para compostos insolúveis ou lipossolúveis, que são acetonantrila, metanol, alguns álcools, que são utilizados aí para alguns procedimentos pontuais, trabalhar com material mais gorduroso, etc. Tá? E então a gente tem que sempre pensar nessa questão do onde que vai ser dissolvida a minha amostra. Se eu vou dissolver num leite, numa amostra biológica, então só pensar que o meu solvente, alguns deles têm que ter aí uns critérios de conservação e eu tenho que entender para fazer uma solução de forma válida se o meu solvente está válido também. Bom, e aqui a gente vai falar agora rapidamente sobre algumas vidrarias que a gente utiliza dentro dos laboratórios de pesquisa. Então a gente tem material que a gente chama volumétrico. Então o que seriam essas vidrarias, esses materiais volumétricos? São materiais onde a gente vai ver, como apontado aqui, ó, por exemplo, essa proveta ou essa pureta, a gente vai ver alguns risquinhos. Tá? Esses risquinhos eles estão relacionados ao um volume. Lembra que eu falei lá que o volume é uma unidade importante? Então esses materiais que têm risquinhos, a gente consegue mensurar diferentes volumes, né, em ml, então subunidades de litro. E algo que é importante comentar com vocês, que esses materiais volumétricos, eles são sensíveis a calor e a frio. Então, a mudança de temperatura. E, então, trabalhar com produtos quentes ou frios, ou armazenar proveta, balões em
estufa ou aquecer, esfriar esse material, vai causar descalibração desse equipamento, dessa vidraria com o passar do tempo, tá? Então, existem técnicas, procedimentos para calibrar esses materiais, para a gente ter certeza de que os 5 ml que está marcado ali são realmente 5 ml, tá? Então, a gente tem, geralmente, esse tipo de material a gente não coloca na geladeira, a gente não coloca para secar em estufa, a gente também não passa um produto químico forte nele para não remover essa marcação. Então, são materiais, toda vez que a gente vê um risquinho marcando, a gente tem que ter aí atenção, porque é um material mais sensível, tá? E que necessita de calibração. Então, a pergunta é, quando foi a última vez que a proveta ou o balão que vocês utilizaram, a bureta que vocês utilizaram, foi calibrada, tá? Então, isso é importante. E além dos materiais volumétricos, a gente também tem algumas outras vidrarias corriqueiras dentro do laboratório, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse Becker, esse Erlenmeyer, funil, as pipetas, Pasteur, vidro, tubo de ensaio. E aí aqui a gente vê que o Becker, apesar dele ter uma marcação, tá? Essas marcações elas são bem mais espaçadas, elas são marcações de referência. A Becker e o Erlenmeyer, por exemplo, não são vidrarias volumétricas. O valor que está aqui indicando, ele é só indicativo, não é um valor de alta precisão, tá? Então, eu já vi alguns trabalhos, alguns alunos aqui na escola de veterinária fazendo soluções em Becker, em Erlenmeyer, confiando nessas marcações, mas, por definição, essas vidrarias elas são só para transporte, não é para preparo de solução, tá bom? Ou ela vai ser um pré-preparo para depois se conferir do volume mesmo em um material volumétrico. Agora, algo que é interessante, que a gente utiliza bastante aqui para fazer titulações, aplicações de soluções, são as micropipetas, tá? E elas são volumétricas também, porque a gente tem aqui os volumes em microlitros, em ml, ou subunidades, né, de litros, mas as micropipetas também, elas têm ali toda uma questão de cuidado para serem utilizadas, elas também precisam ser calibradas de forma periódica e tem toda a questão de utilizar elas de forma correta, tá? Então, a gente utiliza bastante elas no laboratório e é importante a conservação, não deixar elas assim deitadinhas, bater, jogar no chão, então tem toda a questão do cuidado com essas micropipetas, porque na hora que a gente for preparar uma solução com elas, se elas não estiverem boas, a solução também não vai estar boa, por reflexo. Bom, e aí algo também que a gente é interessante, já está agora indo para a conclusão do treinamento de hoje, algo que é interessante a gente pensar também é na forma de limpar as nossas vidrarias. Então, existe um procedimento que é muito corriqueiro, que é a aclimatação ou ambientação da vidraria. Então, se eu vou, por exemplo, fazer uma dissolução de algum meio, ou de algum produto em um meio de cultura, por exemplo, e eu preciso saber exatamente quanto de meio de cultura que eu estou aplicando ali, eu vou utilizar um equipamento volumétrico para fazer esse preparo, é interessante não sujar a vidraria com o produto que eu vou utilizar. Por quê? Porque eu faço o que a gente chama de ambientação. Eu vou sujar a vidraria com aquilo que eu vou testar, porque caso esteja sujo, eu vou remover nessa primeira sujada que eu estou dando na minha vidraria, eu sujo a minha vidraria com aquilo que eu vou analisar. E aí, então aqui como está representado nessa figura, então eu tenho aqui uma bureta, eu estou sujando essa bureta com a minha amostra, então a primeira lavagem eu jogo fora, e aí segundo eu utilizo essa mesma bureta que já foi lavada para pegar a solução que eu realmente, o solvente que eu quero realmente analisar, tá? Então a ambientação de vidraria é isso, sujar com o solvente que eu vou utilizar. E aqui, sim, a gente falou bastante coisa, aqui só um exemplo de como vai ser o preparo de uma solução quando a gente parte de um sólido, né? Então aqui a gente já fez protocolo, já escreveu, já determinou qual é a concentração, qual é a massa que vai ser pesada, a gente já definiu tudo isso com antecedência. Então, qual vai ser realmente o que a gente vai fazer, né? Depois de todo
esse pré-preparo, a gente já sabe qual que vai ser a balança, a gente já limpou a vidraria, a gente já definiu exatamente tudo que vai ser realizado. A parte mais prática é a parte de realmente preparo da solução. E aqui a gente vai falar a partir de um sólido. Então, esse sólido, o meu soluto já está sendo pesado aqui numa balança analítica previamente calibrada. Aí eu dissolvo um pouco meu sal ou meu produto com um pouco de solvente. Eu introduzo esse solvente no meu equipamento volumétrico, na minha vidraria volumétrica. Eu faço diferentes lavagens até limpar realmente o becker, o material que foi pesado, para que eu não perca nada da massa que foi pesada, inserir toda a massa ali dentro do meu balão volumétrico, no caso. Completo com o meu solvente, misturo, homogenizo e aí eu tenho a minha solução. Então aqui é um resumão de como que é o preparo de uma solução partindo de um sólido, né? E aí aqui a gente tem a descrição de cada uma das etapas. Aí aqui só por conhecimento, né? Em alguns casos a gente utiliza balões volumétricos pequenos, médios e grandes. E aí aqui tem outra representação daquilo que eu acabei de explicar, né? Aqui um sal sendo pesado e o objetivo é o preparo da solução com esse sal. E aí aqui a gente tem a aplicação do solvente e aí aqui a gente tem o menisco, né? A gente tem aqui o que a gente chama de a marcação do volume equivalente àquele balão volumétrico. As provetas têm isso, as pipetas têm isso, os balões fotométricos têm isso, as buretas também têm isso, que é essa marcaçãozinha referente ao volume daquela vidraria. E aí a gente tem a forma certa e errada de lidar com esse menisco. Tá? Então aqui, representado nesse risquinho, a gente vai colocar o solvente até que o solvente forme essa barriguinha, e essa barriguinha esteja exatamente em contato com o menisco, com esse risco equivalente ao volume daquela vidraria, tá? Então, e eu vou sempre olhar de forma frontal. Eu vou olhar de frente o material para que eu não tenha nenhum desvio. Se eu olhar por cima, às vezes eu não estou olhando direito. Se eu olhar por baixo, também não estou olhando direito. Então, o ideal é que esse menisco, essa marcação, ela esteja de forma horizontal, né, de frente para o olhar do analista. E aí, quando, por exemplo, se eu quero analisar, professor, leite, aí eu não consigo ver o risquinho porque o leite é muito... eu não consigo ver, o leite é denso, ele é turvo, eu não consigo enxergar. Então, nesse caso, quando é uma amostra colorida, uma amostra que a gente não consegue enxergar, a gente geralmente vai olhar, deixar o menisco por baixo. Tá? A gente vai olhar, como a gente vai conseguir enxergar a marcação, a gente deixa ele por baixo, mas somente em casos da amostra ser muito colorida, tá bom? Mas a princípio, a gente vai tentar deixar essa barriguinha deitada na parte superior do menisco. E aí aqui a gente tem um outro exemplo de preparo de solução aonde meu soluto é líquido, tá? Então aqui eu pego uma parcela, uma alíquota conhecida do meu soluto, no caso aqui um soluto líquido. Eu posso pegar isso com uma micropipeta, aquelas que eu mostrei para você, posso pegar ela com uma bureta ou com uma proveta. Eu vou inserir meu soluto dentro da minha vidraria analítica, né, uma vidraria graduada. Aí eu vou inserir o meu solvente, vou misturar e aí eu vou ter a minha solução líquida. Tá? Então aqui a gente tem um procedimento, né, um processo de preparo de uma solução. E aí aqui, só por também curiosidade, o que seria aqui uma pipeta que a gente já utilizou bastante no laboratório, mas aí não sei se vocês já viram que em alguns casos fica um restinho de líquido na ponta da pipeta. E aí a pergunta é, o que eu faço com esse restinho? Será que é normal esse restinho
ficar aqui? Será que eu tenho que fazer alguma coisa para tirar, tá? E aí aqui eu tenho, por exemplo, um menisco marcado aqui, ó. Essa aqui é uma pipeta de 5 ml, a gente está vendo um risquinho aqui, ó. Então aqui uma amostra que foi colocada até o menisco e aqui o analista está colocando a amostra dentro do solvente. E aí aqui tem uma explicação, ó. Toda vez que vocês virem uma marcação, dupla marcação na pipeta, vai indicar a necessidade de remover esse restinho, tá? Agora, se tiver somente uma marcação, aí eu não preciso tirar esse restinho, tá? Então, ó, dupla marcação indica a necessidade de expelir o volume final preso na ponteira. E quando não tem essa dupla marcação, é ok, pode deixar o restinho que já foi previamente previsto, que ficaria um restinho de produto dentro da pipeta. Tudo bem? Então, tomem atenção a isso. Tá? Não sei se vocês já viram falar sobre isso, mas é interessante vocês saberem. Bom, agora a gente já fez as soluções, a gente já fez, preparou, seja uma solução preparada através de um sólido, seja uma solução preparada de um líquido, ou uma mistura entre eles. Tem alguns procedimentos pós-preparo que a gente tem que abordar aqui brevemente. Tá? Então, em alguns casos, eu preciso alterar o pH dessa solução que foi preparada, para conservação mesmo. Talvez essa solução tenha que ser preparada em pH neutro ou mantida em pH ácido, pH baixo. E aí, geralmente, a gente vai ter soluções para correção de pH. E quando eu falo de correção de pH, geralmente estou falando de aplicação de reagentes em normalidade, que são reagentes que têm forças diferentes. Se eu for mensurar o pH dessa solução, saber se o pHmetro está calibrado, se está real essa informação. É importante armazenar essas soluções de forma apropriada. Então, se vai ser armazenado no vidro, no plástico, em algo que vai ser bem tampado, vedado. Aqui eu tenho uma sugestão de rótulo a ser colocado nessa solução. Então, é importante, por exemplo, saber o nome da solução, a concentração, se é um reagente químico, qual é a fórmula dele, que dia que foi preparado, quem foi que preparou, qual a solução, qual o volume preparado, solvente, para que vai ser utilizado e quanto tempo que isso pode ficar armazenado, né? Porque existe muitos casos onde a gente entra no laboratório, tem soluções preparadas ali de 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então é muito interessante saber prazo de validade, porque como foi a gente que preparou, às vezes vai ser preparado e lá no protocolo fala que só pode ser utilizado nos próximos 3 meses. Então colocar isso, saber a data que preparou, para a gente não utilizar uma solução antiga ou também não ter que ficar preparando várias soluções, sendo que a gente tem uma ainda boa. Então colocar um rótulo é algo pouco visto, mas que auxiliaria muito os procedimentos no laboratório. Então, e aqui também é interessante comentar que algumas soluções são muito perigosas de serem preparadas, tá? Então, geralmente, quando a gente está trabalhando com ácidos fortes e bases fortes, são procedimentos que devem ser preparados sempre em acompanhamento com alguém, utilizando o máximo de segurança individual, então luva, jaleco, sapato, calça fechada, cabelo preso e procedimento feito em capela química, tá? E algumas reações são muito exotérmicas, então elas, no preparo da solução, elas liberam muito calor. Em alguns casos, por exemplo, se a gente está trabalhando com ácido sulfúrico concentrado, alguns ácidos fortes e alguma base forte como hidróxido de sódio, cloreto de sódio, a gente precisa utilizar banhos gelados. A gente precisa fazer, essa solução se aquece tanto que a gente precisa fazer isso em banhos de gelo, em capela analítica, em capela química, com um coleguinha do lado, porque se acontecer alguma coisa, ajudar a gente. E existe também uma regra, tá? Que é jamais verter a água sobre ácidos concentrados, tá? Porque isso vai gerar geralmente uma explosão e acaba que esse ácido ele vai ser projetado no rosto do analista.
Então, geralmente, o que se é recomendado é acrescentar ácidos sobre a água. Então, eu vou colocar um volume de água primeiro, eu vou colocar minha líquida de ácido concentrado e colocar mais água. Tá? Então, geralmente, esse é o procedimento, mas raras vezes a gente faz esse tipo de... No meu laboratório, a gente costuma fazer com mais frequência, mas acredito que dentro da escola de veterinária, poucos aí laboratórios fazem concentrações tão fortes de ácido e de base. Mas é bom saber que nesses casos, o máximo de segurança tem que ser realizado e sempre respeitar isso. A água vai primeiro e depois o ácido e a base. Tudo bem? E estar acompanhado. Tudo bem? E aí a gente tem aqui essas capelas químicas que são especiais, porque em alguns casos pode ser gerado odor ou fumo ou químico ou partículas voláteis que são perigosas. Então, algumas soluções elas devem ser preparadas em capela e isso a gente vai ver lá na informação de segurança do reagente. Bom, e agora eu vou falar de um resumão, na verdade, numa das concentrações, numa das equações que são as mais utilizadas no laboratório, porque em 80% das vezes o reagente vai chegar na nossa mão já com a sua concentração preparada. Então, o único desafio é uma diluição daquilo que já está preparado. Ou veio do fornecedor preparado, ou alguém mais experiente que a gente já fez essa concentração, essa solução, ou algum laboratório cedeu para a gente uma concentração, a gente só precisa fazer uma diluição daquilo. Então, a diluição de soluções é algo muito corriqueiro, cotidiano dentro do laboratório de pesquisa, ainda mais aqui no contexto da escola de veterinária. Então, diluir, a gente vai fazer preparar uma nova solução com uma solução que a gente já tem. Então, geralmente a gente utiliza essa concentração de balanço de massas, que é a famosa C1V1, C2V2. Né? Então, a gente tem, geralmente, a gente parte de uma concentração em um volume conhecido para uma concentração em um volume que eu quero. Então, é geralmente isso, C1V1, C2V2, o que eu tenho e o que eu quero. E claro que para aplicar essa equação, que ela tem aqui um sinal de igualdade no meio, eu preciso que todas as unidades dentro dela sejam iguais. Então, às vezes, eu preciso fazer alguma conversãozinha aqui, tá? Então, se eu estou falando em grama por litro, o volume tem que ser 1 litro e o volume final vai ser em litro. Se eu estou falando em miligramas por mol, vai ser miligramas, mol e assim por diante. Eu sempre vou ter que estar com todas as unidades de medidas iguais para eu poder aplicar essa fórmula. E aqui eu tenho um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo bem usual, né? Eu tenho uma solução que foi comprada de KOH, uma solução básica que foi comprada para fazer uma titulação básica. Ela já foi comprada em 6 molar, tá? Então, tá vendo aqui, ó, 6 mzão. Então, eu nem precisei fazer a conta de como chegar em M, quanto de massa que eu vou ter que pesar para o M, não. Eu já comprei a solução de KOH 6 molar. Só que para o meu protocolo eu preciso de uma solução 0,3 molar. Então eu vou ter que fazer uma diluição, porque de 6 eu quero transformar em 0,3. Como que eu vou fazer isso? Eu quero quanto dessa solução diluída? Eu quero só 100 ml. Então como que eu vou fazer isso? Eu tenho que ver o que eu tenho e o que eu quero. Então o que eu tenho? Eu tenho lá um frasco comprado com 6 molar de KOH. É meu C1. E o que eu quero? Eu quero uma concentração de 0,3 molar em 100 ml. Então, num balãozinho de 100 ml. Então, quanto que eu tenho que pegar da concentração que eu tenho, da solução que eu tenho, para fazer a solução que eu tenho, que eu quero? Então, qual que é o volume de 6 molar que eu tenho que tirar para preparar de 0,3? E aí, aqui a gente só aplica a equação. Então, C1V2, C2V2, C1V1, C1V1, C2V2. Então, 6 vezes x, que é o que eu quero saber, o quanto que eu vou tirar da solução estoque, e o quanto que o que eu quero preparar. Aqui a gente isola o x e obtém como x 5 ml. Então, eu tenho que pegar, se eu pego 5 ml da minha solução concentrada de
de 6 e colocar em 100, eu vou obter a minha concentração de 0,3 que eu preciso para o meu protocolo. E essa equação aqui, gente, é de todos que a gente conversou no treinamento de hoje, esta aqui vai ser que vocês vão aplicar com maior frequência no laboratório, tá bom? Então, novamente, peço para vocês depois copiarem, refazerem essa equação para reforçar isso, tudo bem? E aí, também pode acontecer da gente fazer diluição seriada, que é a dissolução que a gente vai sempre diluir por uma razão fixa, por exemplo, de 50%, a gente tem uma concentração, por exemplo, de 80%, e aí a gente vai fazendo essa diluição seriada. Geralmente a gente faz isso para fazer titulações, para fazer tratamento para quem trabalha com organismo aquático, para quem trabalha com algum tratamento serial. Então a gente vai pegar e fazer diluições vai fazer repique de bactéria. A gente geralmente faz umas concentrações, por exemplo, 10 a menos 6, 10 a menos 8, 9. A gente vai fazendo concentrações com uma diluição seriada, tá? Então, isso aqui é muito comum também. Então, cada protocolo vai seguir qual vai ser a taxa de diluição. Aqui no caso, aqui eu estou fazendo uma diluição por 2, né? Estou tirando a metade, mas existem aí vários tipos de diluições que a gente é feito no laboratório, e aí cada protocolo, cada laboratório tem o seu protocolo. A única coisa que é importante de comentar nesse tipo de diluição é para ter cuidado na hora de fazer essa diluição, para não talvez se eu estou indo sempre do maior para o menor, lembrar de trocar a ponteira, de limpar ou de seguir a sequência de forma correta para não ter uma contaminação. E antes de fazer o repique, fazer uma homogeneização vigorosa do primeiro frasco para passar para o segundo, porque senão a gente não homogeneizar direito, a gente não prepara a primeira solução com seriedade, a gente vai repicar também os erros. Tá? Então, isso aqui é só para a gente relembrar para quando eu vou fazer algum tipo de diluição seriada, mesmo que seja uma diluição pequenininha em micro placa, a gente também fazer a mistura, mesmo que seja uma mistura na pipeta volumétrica. Tá bom? Bom, então, no final de tudo, a gente tem que lembrar que o laboratório ele é um local de trabalho, então é bom a gente notar tudo que a gente fez. Se a gente vai repetir esse protocolo, então é interessante a gente ter tudo anotado. Vale destacar aqui os resultados que a gente às vezes faz e não dá certo. Também o resultado ruim, é interessante a gente também registrar aquilo que a gente tentou fazer e não deu certo, para que a gente não repita esse mesmo erro, ou para que a gente não faça com que um outro coleguinha que vem depois da gente repita e faça a mesma coisa errada. Então é interessante que o problema que aconteceu com a gente não precisa necessariamente acontecer com um outro colega. Então, registrar é muito importante. A organização e limpeza é fundamental. Então, se eu mexer com ácido, com uma base, com algo oleoso, algo perigoso, limpar ali para que um próximo usuário não tenha contato ali indireto do material que você trabalhou, tá? Então, e além disso, se eu utilizei, por exemplo, uma balança, um equipamento, limpar e deixar aquilo próprio para que o próximo usuário também possa utilizar de forma mais tranquila, não deixar ali sem uso, mais ocupado, sabe? O resíduo, né, foi comentado isso aqui dentro do curso, mas o resíduo também é de responsabilidade de quem preparou a solução. Então, segregar, identificar e destinar o resíduo gerado pelas soluções também faz parte do processo. E desligar equipamento após o uso. Infelizmente, a gente tem muitos picos de energia aqui no laboratório, na universidade. A gente, às vezes, é o último a sair do laboratório. Então, é importante a gente não deixar nada ligado que não possa ficar ligado. E aquilo que tem que ficar ligado ter sempre um aviso de que não é para desligar, ou quem que é o responsável, o número do telefone de quem é o responsável por aquele material, tá? Então, é importante também pensar que tudo isso faz parte do dia a dia do laboratório. Bom, então aqui a gente reforça, né, que a segurança em primeiro lugar. Espero que vocês tenham relembrado, aprendido, reforçado algum conhecimento importante aí no curso.
É aqui só para me apresentar melhor, então eu sou aqui professor da Escola de Veterinária, né? De formação, trabalho com química ambiental, ecotoxicologia, química analítica. Por isso que eu dou esse treinamento para vocês. Assim, eu trabalho com saneamento ambiental, então atualmente eu estou fora da Escola de Veterinária devido a um pós-doutorado aqui na Europa. Mas aqui ficam meus e-mails, os meus contatos. O meu gabinete agora está vazio, mas aqui seria o local que vocês poderiam me procurar para caso tiverem algum tipo de dúvida. Mas eu ainda estou aí acessível por e-mail, então quem precisar de algum auxílio, eu espero que vocês recebam essa apresentação também na forma de PDF para que vocês tenham esse arquivo para consulta futura. E agradeço aí quem teve a paciência de assistir todo o vídeo e espero que vocês tenham aí aprendido alguma coisa, reforçado, e estou à disposição de vocês. Muito obrigado.